Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Montoya, sou aqui da Vilas Monte e hoje vamos fazer um bate-papo iradíssimo com um cara que eu conheci há umas 2-3 semanas atrás. Foi até engraçado o jeito que a gente se trombou. A gente está aqui na produtora, na Vilas Monte, e eu recebi um recado que viriam gravar uma parte do institucional aqui. Falei, cara, que da hora, né? Vai ter alguém filmando aqui no nosso ambiente e tal. Vai ser muito da hora trocar essa ideia. E ele é um primo de uma funcionária da GI. Então, assim, foi uma coincidência muito grande. Chegou aqui todo equipado com Ronin, rig e tal, e uma senhorita Red Komodo. Eu falei, caramba, vou trocar ideia com esse cara. E diferente, no mundo do audiovisual é muito da hora isso. Tipo, a galera costuma muito se unir, trocar ideia e tal. E aí acabou que na hora a gente já trocou muita ideia sobre filmmaking e tal. Depois eu mandei uma mensagem para ele para trocar outras ideias e acabou surgindo essa ideia de a gente bater um papo. Beleza? Julião, tamo junto. Obrigado por receber esse convite. Imagina, obrigado você por me chamar. Eu adoro, isso é um negócio que eu gosto de falar de audiovisual. Que da hora. Primeiramente, a gente pensou em dividir essa conversa, esse bate-papo em duas etapas. A primeira parte a gente vai falar sobre a trajetória dele com a câmera, com câmeras, com máquinas em si, tá? Então desde lá do começo da carreira dele até hoje. E como hoje a câmera pessoal dele é uma Red Komodo, a gente vai mergulhar num segundo episódio falando um pouco mais dessa câmera aqui, que eu acho que o termo que a gente mais usou aqui para ela é uma sex symbol das câmeras de cinema. Então, se você quiser acompanhar esse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir. Segue lá o Instagram dele, que é o Júlio Brunet, com T mudo no final. E Bruno Montoya, né? @Bruno Montoya e @Vilas Monte também. Demorou? Então vamos pro primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre essa sua trajetória com câmeras, porque Bora. Eu já sei que você é nerd. Muito. Então o papo é nosso. Bora! Então, Julião, se você quisesse fazer uma apresentação breve de quem é você, só pra galera se familiarizar, seguir você no Instagram lá depois e tudo mais, se puder falar um pouco. Beleza, vou tentar, mas olhar pra câmera é um negócio que eu não sei, eu só sei olhar atrás da câmera, então eu vou trocar ideia com você, aqui, me garantir. E se você quiser falar com a audiência, tem a segunda câmera aqui. Fechou? Então, cara, hoje eu sou um diretor de fotografia, operador de câmera, de movie, de Ronin e de time-lapse, faço qualquer coisa assim, mas eu comecei andando de skate, filmando skate e fui descobrindo uma paixão por contar história e por equipamento. Então, nossa, isso daqui é Lego de gente grande, né? Isso daqui, putz, quem gosta, pira, né? Quem gosta, gosta mesmo, é uma paixão. Uhum. E eu comecei filmando skate, fui depois pro audiovisual meio que sem querer, não sabia o que queria de carreira, acabei indo pro audiovisual, me apaixonei pela parte técnica, pela parte de fotografia, fui aprendendo também as outras partes mais teóricas, a parte de contar história, e juntando tudo isso, acabei virando diretor de fotografia. E quem quiser saber mais direito, tem meu Instagram lá, tem meu portfólio lá para ver os trabalhos que eu já fiz e tal, mas a gente vai conversando mais sobre isso daqui Fechou. a pouco. Então, se a gente vai falar de equipamento, é muito legal a gente falar da evolução. Primeiro, porque às vezes eu vejo o pessoal um tanto quanto frustrado no meio do audiovisual, porque a gente vive buscando referências. Primeiro, começando lá do cinema. Cinema, a gente sabe que é o mais high-end possível de equipamento, de técnica, iluminação e tudo mais. E a gente tem essa sede muito grande de chegar lá. Mas é importante as pessoas lembrarem que para todo alcançar alguma coisa é muito importante o processo. E a gente começa, normalmente, muitas pessoas começam com câmeras simples e vai evoluindo até chegar numa Red Komodo. Então, não é simplesmente falar assim, nossa, eu quero uma Red. Cara, aproveita a evolução que cada equipamento te dá, cada dificuldade que ele te traz, cada ISO capado, cada slow motion que não tem, que você vai ter que fazer tudo em 24 mesmo, se você quiser um 4K e tal. Pra daí, quando você tiver todos esses recursos na mão, você saber, cara, eu sei aproveitar cada pedacinho dessa câmera. Sim. Então, cara, eu acho que talvez a primeira etapa desse processo aqui é você falar como que foi, qual foi a sua primeira e segue essa linha do tempo aí. Cara, minha primeira filmadora
foi uma Panasonic GS320 de 3 CCD que filmava em mini DV. Era mini DV digital 8, era mini DV digital 8. E pra filmar skate e tal, e já era maravilhosa aquela Panasonic, tinha uma cor muito legal e tal. Mas quando foi pra lentes intercambiáveis, né, minha primeira câmera foi uma Pentax K110D, que só fazia foto. Tá. E daí nesse esquema de só fazer foto, eu queria fazer vídeo, eu comecei a fazer time-lapse e stop motion, que era a única ferramenta que eu tinha. Eu lembro que fazia da janela de casa, tentava fazer uns time-lapse e entender o processo. Acabei achando um fotógrafo foda pra caralho, que é o Ron Freaky, que fez Sansara, Baraka, Cronos, que são filmes inteiros feitos em... Inteiros não, o Cronos é inteiro feito em time-lapse, mas os outros tem muito time-lapse que ele conta a história através de time-lapse. Eu achei isso do caralho. E como eu não tinha ferramenta pra fazer vídeo, eu fazia time-lapse e tentava contar uma história através daquilo. Mas era bem cabaço no processo, mas foi um negócio que nem você falou. Eu aproveitei o que eu tinha ali, que era só a câmera fotográfica, e tentava extrair o máximo possível de tentar extrair o máximo que a ferramenta me dava, né? Tá. Antes de você continuar, vai. Bom, a gente tem uma equipe aqui, né, que tá por trás das câmeras. Eu vou até fazer uma pergunta aqui pra eles. E Dan, primeira Dan, você já ouviu falar dessa Panasonic? Diego? João? Mano, vocês imaginam filmar um negócio que não seja num cartão de memória? Pelo menos eu, assim, né, tipo, não vou dizer que eu sou novo, porque eu já tenho 34 anos, sei a idade de vocês, quem tiver aí pode comentar nos comentários aí, falar nos comentários. Mas, cara, a equipe nossa é muito jovem, tem 22, 25, Sim. né, menos de 30 anos. A gente nunca nem pensou. Nossa, que irado. A gente usava uma lente grande angular pra pôr na frente, pra ficar com aquele look da 8mm, que hoje seria uma 8mm, assim. A gente adaptava com rosca. Ó, eu não sei se vai dar pra ver, vou colocar na frente do meu rosto aqui, ó. Uma lente desse, no dele depois a gente faz um insert. Sim. Ó. Demorou? É essa câmera aqui. Em mini DV, e daí a gente tinha, tipo, sei lá, a gente gravava, a fita durava 1 hora, né? Daí gravava a fita, logava por FireWire 400, a conexão que tinha pro computador, capturava só os pedaços que queria e depois gravava a fita de novo, porque custava muito caro. Não, tinha gente que no trabalho profissional mesmo, de produtoras, usava mini DV, eles tinham arquivos de 200, 400 fitas que eles não apagavam o material bruto. Pra filmar skate, mano, apagava toda hora, apagava e gravava por cima. E a qualidade diminuía ou não? Perceptivelmente não. Era SD, né? Era 720 por 480 pixels. Então, mano, você não percebia perder a perca de qualidade ali, não. Mas eu já rodei em fita, High 8, Digital 8. Rodei em beta algumas coisas também, beta que a maioria da galera hoje em dia nem se fala que é a porra da beta. Faço ideia. Rodei em VHS, rodei em 35mm também, tive a sorte ainda de pegar 35mm e daí graças a Deus viemos pros cartões. Digital. E aí a primeira do digital foi? Foi pra vídeo, foi a Pentax K7, que foi uma câmera que não fez o menor sucesso. Ela tinha HD 1280 por 720 e tinha um formato a mais que não era Full HD, eram 1000, não lembro a resolução exata, mas era um pouco mais que 720, mas não era Full HD, tava bem numa fase de transição ali, que quem começou foi a 5D, né, Mark II. Daí um amigo meu teve uma 5D Mark II, ela foi a segunda digital que eu peguei de cartão, assim mesmo, digital zona, foi em 2008. Você tem algum job que você fez com a 6D que você se orgulha? Você fala, caraca, velho, era uma 6D, né? É uma 5D. 5D Mark II. Tem, com certeza tem. Tem uns clipes. Puta, eu preciso lembrar exato que eu não sei qual câmera que foi feita, mas... Depois você manda pra mim. Beleza, que aí com certeza. A gente compartilha com a galera. Não, foi uma câmera que revolucionou. A 5D Mark II, ela foi uma câmera que a Canon fez para os fotógrafos de guerra, que cobriam guerra. Eles às vezes sentiam a necessidade de ter um registro de vídeo, e daí eles fizeram uma função de vídeo que era só pra quebrar o galho. E daí a galera olhou e falou, mano, um sensor desse tamanho, gigantesco, uma profundidade de campo super curta,
um look animal. Só que, lógico, ela era cheia de problemas. No começo ela era cheia de problemas, você não conseguia mudar o diafragma dela quando era no modo filme. No modo de vídeo no começo, você não conseguia mudar o diafragma. Você podia botar no manual, o diafragma continuava no automático. Então, tipo, você tinha que travar o diafragma no modo de foto, desrosquear a lente um pouquinho pra ela ficar com aquele diafragma e daí você botava no modo de vídeo pra conseguir filmar em 1.2, por exemplo, e usar ND na frente. Sim. Porque você não conseguia no começo isso. Ela fechava o diafragma pra 8, por exemplo, se essa era a exposição boa. Tá ligado? Era muito louco. Putz. Vários perrengues que hoje a galera não sabe o que é. Nem sabe o que é. O começo do vídeo digital de sensores grandes foi muito... Porque teve a HVX200 também, que foi uma câmera que revolucionou o mercado brasileiro. Que gravava em cartão já, até rodei com ela em alguma época da vida aí. Mas o sensorzinho dela era do tamanho de uma unha. Sim, super pequenina, mas ela foi a primeira que fazia 422, que era um preço acessível. Tinha outras, mas ela era num preço acessível. E teve muita gente que usou ela no mercado e começou a meter adaptador de lente Super 35 na frente. Você já viu o que é isso? Não. Isso é uma tranqueira de verdade. Porque na frente da lente que vinha acoplada, porque você não trocava a lente da filmadora, né? Você acoplava um despolido de 5D. Sabe o que é o despolido? Que é aquele... É um pedaço de plástico que é onde você olha nessas câmeras reflex, que quando você olha, você não tá tirando a foto, você enxerga o que a lente está enxergando. Essa imagem é gerada num despolido, que parece um sensor de plástico. Só que a imagem passa por ele. O adaptador de lente 35 era um pedaço de cano com um despolido no meio e com um bocal pra botar a lente que você quisesse na frente. Então você acoplava isso na HVX200 e daí a imagem era gerada aqui no meio, que era uma imagem que seria de um sensor full frame, e você usava a lente fotográfica na frente. Mas isso às vezes comia 3 stops de luz, era absurdo o tanto que comia de luz, só que dava o look de full frame e tal. Na hora que chegou a 5D Mark II, que acho que foi a primeira que fez vídeo, com aquele sensor, todo mundo falou, nossa, graças a Deus, vamos se livrar dessa tranqueira. As câmeras ficavam, mano, sem zoeira, ficavam desse tamanho assim, ó, assim, tranquilamente, a imagem ficava invertida, então às vezes você tinha que filmar com a câmera de ponta cabeça ou botar os monitores de ponta cabeça. Foi assim, foi um ano e meio que teve essa moda, que foi uma desgraça no mercado, foi muito ruim, foi ali 2008 a 2010 mais ou menos, foi, né, que muita gente não confiava na 5D Mark II ainda, mas queria fazer um negócio com uma profundidade de campo curta, look de cinema e tal, e daí usavam esses adaptadores de lente. Graças a Deus, as marcas que produzem essas câmeras entenderam que tinha uma necessidade e que tinha vontade da galera produzir vídeo com cara de cinema e foram direcionando a produção das câmeras para melhorar a 5D, pra ter o look... Pô, tem... Irado. Isso é um... E depois da 5D já veio a Sony? Não, daí de 5D é o que veio pra substituir foi a Sony. A Sonyzinha foi a 5D Mark II, 5D Mark III. Isso sim, do mercado, porque no high-end tinha a Red One, daí depois veio um pouco a Alexa Studio, as primeiras Alexas, mas acho que a Alexa demorou ainda, não lembro exato o ano que ela lançou. E daí no Brasil era super difícil de rodar. Mesmo eu fazia publicidade nessa época, era stand de câmera, e assim, eram poucos trabalhos que tinham a Alexa, porque era uma câmera muito cara. A diária... No set você viu o quê? A Red? No set você via muito Red e muita 5D. Muita publicidade rodando com 5D. 5D Mark III, ela dominou o mercado. Entendi. Todo mundo... Hoje você vê o resto... Gente que tava desde 2010 no mercado, que tem kit de Sony e Canon hoje, é porque rodou de 5D. Certeza que rodou de 5D, sabe? Não, eu vejo muito assim... a galera do audiovisual aí, ó. Irmãos Meirelles, por exemplo, começou no casamento usando Canon, acho que 5D, 6D, alguma coisa assim. Rod Cauri rodou os primeiros clipes também. Matheus Coutinho também, é Canonzeiro até hoje, né? Usa Red também. Mas com certeza todo mundo passou por essa geração. Assim. Sim, então, total. É até legal a gente conhecer as gerações, porque eu não cheguei a ver a 5D nesse auge todo. Porque quando eu entrei no universo do audiovisual já era a Sony. Sim. A Sony tinha inventado a bendita Sony A7S II.
né? A 7S1, ela já mudou a cara porque ela veio com um ISO 3200 de base. Todo mundo falou, que é isso? A 5D você usava ISO 320, sabe? ISO 800 na 5D já vinha um ruído que você falava, putz, daí a 7S1 gravava interno 1080, mas gravava externo 4K com um gravadorzinho da Atomos. A Atomos sempre foi uma empresa muito foda nisso. E com aquele gravador externo, aquele micro HDMI, nossa, horrível de trabalhar, mas tinha uma qualidade insana. Daí muita gente já foi trocando para Sony nessa época da 7S1. Mas como ela era mais trambolhosa, assim, de trabalhar, tinha que ter bateria externa e começar... Hoje é normal você ver esses rigs, principalmente na Blackmagic, né? Que você vai acoplando coisa ela e tal. Normalizou, exato. Mas começou isso com a 7S1. E daí teve muita gente que trocou da Canon, foi pra Sony, por causa que era 4K no gravador externo, era 4K e era 10 bits. E daí a gente saía do 8 bits, que era a grande diferença das câmeras high-end, né? As Reds e Alexas rodando em muito mais bits, e isso a gente saía do 8 bits e um pouquinho a mais, que 10 bits já é 4 vezes a mais de informação do que o 8 bits. Então já, dá uma correção de cor melhor, dá um monte de informação a mais. E daí, quando a Sony lançou a 7S2, e que já gravava 10 bits interno, estou falando merda, gravava 8 bits interno, mas era 4K já interno. Já 4K. Aí a galera, aí geral foi pra... Daí a Canon tentou pegar, demorou pra lançar alguma coisa e tal, mas o mercado brasileiro, pelo menos, eu não sei no resto do mundo, mas o mercado brasileiro adotou a 7S, assim, absurdamente. Eu lembro que, assim, quando eu fui comprar a minha primeira câmera, eu trabalhei numa produtora, nessa produtora a gente rodava lá de fotografia, era Nikon, 1800, um puta canhão. Puta de uma câmera. E filme a gente rodava de Blackmagic, aquela quadrada, não sei se você lembra. Tijolo baiano. Tijolão, E aí tinha ela, e tinha 2,5 e tinha 4K, né? 2.7, não era? Eu sei que era 2.7, alguma coisa assim. Duas, E aí elas eram extremamente diferentes entre elas. Sim. A cor de uma já era diferente da outra, enfim, já eram, imagina colorir isso naquela época. Sim. Mas isso automaticamente me instigou muito isso, de tipo, uma câmera de cinema, sabe? E aí, quando eu fui comprar a minha primeira câmera, eu até falo que eu sou um privilegiado nisso, as Sony já estavam dominando, assim, e tal. Sim. E aí a 7 III, era a 7 III que tinha... Era a melhor câmera híbrida no momento, não era a 7S2 que filmava tão bem, mas não era tão boa na foto, talvez. Então, aí ela foi uma mistura da 7R2 ou a 7R3 com a 7S, né? Pra quem não sabe, isso é até uma informação muito comum, mas 7S, esse S é de speed, então velocidade e tudo mais, é mais voltada para movimento, que é o filme. E a 7R é resolution, né? Para quem precisa de mais resolução. Então, um fotógrafo de publicidade, por exemplo, às vezes precisa de uma imagem de mais de 40 megabytes lá. Megapixels. Então, ele precisava mais disso. Então, a Sony, ela tacou certeiramente para cada ramo. Então, ela falou assim, se você é fotógrafo, eu tenho uma câmera perfeita para você. Se você é videomaker, eu tenho uma câmera perfeita para você. E se você faz os dois, eu tenho uma câmera que atende muito bem. Antes de lançar a 7 III, a Sony lançou a 7R2, que foi tipo 4 meses antes de lançar a 7S2. Eu tinha a 7S1 e a 7R2 foi a primeira que gravava 4K interno. Sim. Eu fui taradão e comprei a 7R2. Daí 4 meses depois lançaram a 7S2, que tinha função de slow melhor e tal. Eu falei, puta, Sony, você é foda, mano. É engraçado, porque, por exemplo, tem a 7R5, se não me engano. 4 ou 5, agora, que é... Ela já tá 8K, sabe? Tipo, ela grava rápido. Sabe, mano, então é uma câmera fotográfica, mas que, assim, extremamente forte. É muito cabulosa. Na questão de filme. Mas, enfim, só pra também compartilhar um pouco da nossa história com câmeras. Das nossas nerdices. E quando que foi talvez a virada de chave pra você falar assim, cara, tô no mercado, tô rodando sempre, tô vendo que o nível de exigência de imagem é até sua mesmo, né? Chega um momento que você quer mais. Esse 10 bit, esse 8 bit não funciona. Sim. Esse não sei o que não funciona. Enfim.
Como que foi? Como que você sentiu, mano? Que ano que foi? Então, foi em 2018. Em 2017, assim, eu tava rodando com a 7R2 e a 7S2. A 7R2 era a câmera B, assim, tava rodando bastante com a 7S2. E daí eu programei ficar 1 ano viajando fazendo banco de imagem, que eu tenho meu hobby, se dá pra chamar de hobby, é fazer banco de imagem e vender eu vendo pela Get Images, pela Stock, né? Sou contribuidor exclusivo deles. E daí eu ia ficar 1 ano viajando pelo mundo fazendo banco de imagem. E levar uma câmera full frame num rolê desse, com 3 lentes full frame, é muito trambolho, muito grande. Aí eu pesquisei e fui pra Panasonic GH5, que já fazia 10 bits, 422, 4K, interno, bonitinho, fazia um slow legal, era tudo bem, 8 bits o slow, mas fazia 4K 60 FPS, que as câmeras da Sony não tinham. Em 2018 eu troquei pra Panasonic, vendi minhas Sonys, vendi uma Sony, fiquei com a outra que eu tenho até hoje, meu xodó, a 7R2, amo ela pra fazer foto. E daí eu peguei uma Panasonic GH5, e com a GH5 eu fui feliz pra caramba nesse rolê pelo mundo, viajamos um monte, eu e minha esposa, e fiz um monte de banco de imagem gigantesco, uma qualidade boa, filmava em log e tal. É uma câmera que aqui no Brasil ela não pegou muito, mas é uma câmera maravilhosa, tem um HDMI grande já, que não é aquele micro, pra trabalhar, pra gravar externo é ótimo, o mesmo gravador que funcionava na 7S2 funcionava na GH5, daí... Quando eu cheguei de viagem, desse rolê de viagem, eu falei, putz, agora eu preciso pegar uma câmera que o mercado vai aceitar melhor, porque a GH5, na hora que te chamavam, falava, mas você tem equipamento, que equipamento você tem? Aí você falava GH5, a galera nem conhecia. Mas que câmera que é essa? Porque todo mundo tava rodando de A7 III na época e Blackmagic a Pocket 4K. Tá. E daí eu fiquei, putz, eu preciso trocar de câmera, eu fiquei naquela dúvida. Daí comecei a pesquisar, eu tive uma Scarlett, uma Red Scarlett lá no começo, em 2012, mas fiquei pouco tempo com ela. Era com 4, eu e mais 3 amigos, sociedade e tal, a gente acabou ficando pouco tempo e vendeu ela. E daí, quando eu tava com a GH5, eu falei, putz, vou pegar uma Blackmagic, tal. Daí veio a pandemia. Né? Daí, puta, mano, mas agora eu vou pegar a câmera e tal. Daí eu fiz uns trabalhinhos na pandemia que a GH5 resolvia, fiquei com ela. Daí a Red lançou a Komodo. Daí, quando eu falei pro meu sócio na época, que a gente tinha uma parte de sociedade time-lapse, eu falei, cara, vou pegar uma Blackmagic 6K Pro, que aqui tem filtro interno. ND interno e tal. Falei, meu, essa câmerinha eu acho que vai ser pra mim. Dele, cara, pega uma Komodo. Pega uma dele, foi aquele diabinho. Aí eu nem tinha pesquisado sobre a Komodo, porque a Red é um outro patamar de gasto, de investimento, sabe? E pra você ter uma câmera dessa, não é só a câmera. O bloquinho aqui custa $6.000. Aí você vai, mano, tudo. Tudo é muito caro, né? Você não brinca, você não pega um adaptador de lente por menos de $300. A gente vai falar sobre isso. Daí na hora que, pra tomar essa decisão, foi assim, muito pesquisei, montei a lista inteira e tal, mas eu falei, eu acho que eu me vender com um equipamento desse, eu vou conseguir trocar o nível de trabalhos que eu faço também. Eu já fazia trabalhos muito legais, fazendo time-lapse, eu fiz time-lapse de comercial, tipo, Sadia, Balduco, um monte de cliente top, usando a 7R para fazer time-lapse, super funcionava. E isso no set para bater imagem com uma Alexa que tava lá no set, sabe? Então, mas eu falei, putz, para filmar mesmo, eu acho que eu vou pra Komodo. Daí dei aquela negociada em casa, né? Porque quem cuida das finanças é a esposa. Graças a Deus. Ainda bem, porque senão eu não teria nada. Se não fosse ela cuidando, eu juro que eu não teria nada, porque eu gastava todo o meu dinheiro em equipamento. Daí negociei com ela, ela falou, pô, se você acha que esse é um investimento que vai te levar para um próximo passo profissionalmente, vamos aí, te apoio e tal. Daí numa viagem eu trabalhei com a Komodo e na volta falando com o produtor, falei pro cara, que câmera foda, cara, puta, acho que eu vou pegar uma dessa dele. Tem um camarada que eu conheço que tá vendendo uma novinha, tá zerada, tá aqui no Brasil já, ó o telefone, pipocou o telefone dele assim, do cara, daí eu comecei a falar com o cara, falei, já tá aqui no Brasil? Não, tá na caixa, tá zerada, você pode ver em tal lugar. Daí eu, comecei a mandar mensagem pra minha esposa, acho que vai. Daí nesse momento eu falei, é a hora de dar
eu acredito que pra gente que trabalha com audiovisual, tem fases que você tem que se renovar para acompanhar as mudanças que estão a todo momento acontecendo. Muito rápido, né? É difícil de você acompanhar todas as mudanças, mas tem momentos que você fala, putz, eu já tô ficando para trás, preciso dar aquela atualizada. Sim. E daí nesse momento eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando para trás com o equipamento que eu tenho. E todo mundo me chama naquele combo fotógrafo e equipamento. Já resolveu. Sabe? Resolvendo. Porque tem muito fotógrafo que nem tem equipamento. Em São Paulo tem muita gente que não tem equipamento. Cada trabalho exige um equipamento diferente. O cara pede pra produção e a produção aluga. Só que eu nunca consegui chegar nesse patamar de cliente, sabe? De trabalhar para essas produtoras. Eu trabalho para produtoras que querem resolver o problema tudo de um jeito só. Tá. Ele me chama e fala, ó, meu, é você com seu equipamento, bota uma fé aí. Quando você chega com uma head, o cara já, porra, às vezes até na hora que você passa o orçamento, ele fala, putz, mas tá meio caro. Ele fala, mas eu tô levando uma Komodo, tô levando uma head. Às vezes fala, não, mas eu nem quero filmar em head, eu não tenho HD pra guardar tudo que ela vai... Não, mas filma em ProRes também e tal. E daí, nessa hora, a galera fica, caramba, vou fazer um filme de head, que da hora. Daí... Foi até legal para eu conseguir subir o patamar dos trabalhos, sabe? Daí foi em 2020. 2020 foi na pandemia. Foi 2000, quando que lançou a Komodo? Eu não sei, mas foi tipo uns... Recente. É recente. Lançou, você já pegou. 3 meses depois que tinha lançado, 4 meses depois que tinha lançado, eu peguei. Antes a gente vai mergulhar um pouco nela agora, mas antes disso, eu acho que é importante, mais informativo assim pra galera, a GH5, GH4, na verdade, ela já começou no universo que ela agradava muito o filmmaker. Não talvez o cara que fizesse casamento, porque precisava de uma velocidade maior, precisava de um ISO um pouco maior e tudo mais. Mas quem rodava com uma câmera muito parruda como primeira câmera, dava um match legal quando você colocava a GH5 por conta de textura, por conta de cor, qualidade do arquivo e tudo mais. O log dela era muito bom para corrigir. Dela era muito bom. Então assim, eu não cheguei a usar, mas como eu sou nerd também esse equipamento, eu sempre tava vendo, caramba, que legal. E aí ela ficava um pouquinho para trás, porque se tratava de um sensor menor, a estabilização do sensor dela era muito boa, era bizarro assim até. Mas tinha um ISO menor, enfim, tinha algumas coisas que, para quem era do casamento, eu acho que o universo de casamento sempre forçou muito a galera. Sim. Né? Porque é um mercado que é relativamente rentável, você precisa de ter 2, 3 câmeras, então assim, o volume de câmeras que vai para esse mercado é muito grande. Então assim, para quem não conhece as Panasonic, elas têm esse poder assim, de fogo. Depois disso vieram as Blackmagics, que também tinham praticamente a mesma linguagem, apesar de não fotografarem, né? A GH5 já faz foto. A Blackmagic ela alimentou mais ainda o espírito cineasta dos videomakers, né? Total. Todo mundo que conseguia pegar uma Blackmagic e usava uma Sony, eu tava falando, caraca, tem alguma coisa diferente aqui. Super difícil de usar para quem vinha de uma câmera fotográfica, né? Mas a partir do momento que entendeu o ecossistema, entendeu como ela trabalha, a compressão, os arquivos e tudo mais, viu o que é qualidade de imagem, assim, sabe? Nunca teve acesso a uma RED, uma ARRI, vamos colocar a C200, C300, coisas mais nessa vibe. Quando pegou a Blackmagic na mão, falou, caraca, isso aqui é bizarro. É absurdo. A diferença porra. E o preço. Enfim, né? O preço da Blackmagic a gente foi usuário de Blackmagic assim, fortemente, usamos Blackmagic Pocket 4K. Chegamos a ter 4? Não, 3, né? 3. A gente teve 3 Blackmagics e 2 Canon R6 para dar match de lente. Então, mas, enfim, tem os lados negativos dela, que é a questão dela ser muito difícil de lidar, assim. Toda câmera tem. Uma que eu acredito que não, eu posso falar assim com muita propriedade, é que a FX6 é a câmera de cinema mais prática que eu já vi. Sabe? A FX6 ela é bizarra, a bateria dela pequena, funciona 3 horas, Sim. O arquivo dela interno. Eu até esse dia estava trocando uma ideia com o Bruno Komodo, lá de Campinas, que ele tem a FX6 e eu liguei para ele me alugar um Ninja. Ninja 5, né? Aí ele falou assim, cara, mas você não tem FX6? Eu falei, tenho.
cara, pra que isso aqui é um Ninja? A qualidade dela é muito bizarra. Sim. Então assim, é uma câmera que em si, sem nenhum gadgets externo e tudo mais, ela funciona muito bem. Sim, então, assim, funciona mesmo. É bizarro. É que toda câmera, quando você trabalha com uma e trabalha com outra, você vai falando, putz, mas isso é legal nessa câmera, isso... Sim. E daí tem uma coisinha ou outra que sempre você gostaria, putz, podia ser um pouquinho diferente eu falo, lá. Tipo, os looks que eu vejo, nossa, de Red, assim, eu falo, caralho, mas será que é porque só chama Red? Porque não é possível, que eu olho o negócio e falo, puta que da hora. Coisa bonita, né? Inclusive, já dando um spoiler pra vocês, a gente vai fazer um comparativo aqui entre a Red e a FX6, vamos tentar colocar a mesma lente e tudo mais, talvez não hoje, mas amanhã vai vir um episódio aí só de comparativo. Não vou colocar ela muito na rua, assim, mas pelo menos aqui dentro, iluminado, controlado, a gente vai fazer uns testes assim. A gente é nerd, mas a gente não é tipo Gerald Andone, assim, que é muito nerd, mas a gente vai fazer um review mais mas só palpável. pra ter uma ideia, assim. Galera, então, ó, basicamente a gente pegou toda essa trajetória de equipamentos do Júlio até hoje, 2023, e eu acho que a Red Komodo em si ela é um assunto que todo mundo gostaria de talvez mergulhar um pouco mais, então a gente vai dividir esse episódio. Então o episódio número 2 vai ser falando sobre ela, beleza? Se vocês tiverem perguntas e tudo mais, podem fazer nesse episódio aqui que a gente vai ter o prazer de responder um episódio exclusivo só falando da Red. Demorou? Fechou, Julião? O que você acha? Fechou. Tamo aí. Pra qualquer dúvida, tamo aí. Demorou, então. Galera, muito obrigado. Não deixem de seguir ele no Instagram. Júlio Brunet. Com T mudo no final. O meu é Bruno Montoya e o da Vilasmonte é @Vilasmonte. Fechou? Ó, é básico, né? Você não precisaria nem estar falando para você fazer isso. Se inscrever aqui no canal e curtir. Comenta, compartilha. Fechou? Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu.